Olá lá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast. Eu sou o Gabriel Sarafim, o seu podcast da Casa do Futebol Seleções, chegando na sua edição 200 vezes você já escutou essa musiquinha por aqui, tocando e chegando no momento decisivo, no momento onde a gente vai conhecer as últimas seleções classificadas para a Copa do Mundo, a repescagem intercontinental. Antes de começar esse bate-papo mais que especial, eu convido você a seguir a gente nas suas redes sociais, que é disponível no Instagram, TikTok, @fonte_online. Segue lá, confere nossos conteúdos, tem muita coisa legal. Também se inscreve aqui no Spotify, no YouTube, confere os nossos demais podcasts. A gente vai começar a falar e se puder, apoia.se /podcast por R$10 por mês. Você ajuda a gente a manter cada vez mais nosso projeto e, claro, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas conheçam o que nesta reta final de ciclo de Copa do Mundo que está experimentando em 2023, esse final de 2022. Na verdade, está chegando a hora. Como está chegando a hora para as seleções que vão disputar a repescagem lá no México, a gente está ansioso para ver o que vai acontecer por lá. E por isso que a gente fez um programa mais especial para você, ouvinte e amigo do podcast. Já falar sobre as 6 seleções que vão disputar a repescagem intercontinental com participações especiais. Enfim, uma dinâmica aqui bem bacana para você saber tudo sobre esses confrontos. Já vamos começar falando sobre Nova Caledônia e Jamaica, esse confronto do pote A, digamos assim, do grupo A, que na verdade vai acontecer depois, né? Acontece já na sexta-feira, dia 27, aqui no Brasil, meia-noite. Mas a gente tem uma das grandes azaronas aí da competição, a Nova Caledônia, que tenta fazer história. A Nova Caledônia, que nunca jogou uma Copa do Mundo, né? Na sua história, nunca chegou tão longe assim numa eliminatória de Copa do Mundo. Até por conta do formato anterior, a gente lembra que apenas a Nova Zelândia e a Austrália disputaram a repescagem que não seria. A Austrália foi para a Ásia, né? E ficou a Nova Zelândia, e nesse tempo todo a Nova Zelândia teve algumas oportunidades, foi para a Copa uma vez em 2010, caiu na repescagem outras 3 oportunidades. A Austrália também teve suas chances, né? Caiu em 94, caiu em 98, caiu em 90, né? E por várias vezes caiu em 86 para a Escócia, caiu em 2002, mas desde 2006 conseguiu essa classificação. Em 2006 ainda foi com uma seleção da Oceania. A partir de 2010, né? Então a Nova Caledônia traz essa novidade para as eliminatórias. A Nova Caledônia que conseguiu avançar mesmo tendo um ciclo meio conturbado, digamos assim, porque houveram protestos no país, né? Teve várias questões que atrapalharam o planejamento da seleção, atrapalharam toda essa dinâmica de calendário. A Nova Caledônia não disputou a Copa das Nações da Oceania, por exemplo, não disputou a Copa da Leonélia em 2 oportunidades, porém, mesmo jogando menos, conseguiu, com a força do seu elenco, se classificar. A Nova Caledônia que tem como destaque justamente vários jogadores que atuam em ligas menores da França. Óbvio, isso para um cenário de Copa do Mundo não faz muita diferença, mas no cenário do futebol da Oceania faz. Com isso, os cangurus conseguem, né, ter mais dinâmica de jogo, conseguem participar mais das partidas, conseguem ter mais presença, conseguem ter mais crescimento, enquanto algumas seleções ficam dependendo de uma ou outra peça que atuam no futebol profissional, já atuaram no futebol europeu. A Nova Caledônia tem um elenco que te entrega isso, que consegue te entregar, né, isso, que é o caso do Felipe, né, que é um jogador que a gente já falou várias vezes aqui, que aparece muito bem no ataque, que voltou para a seleção nessa temporada. Tem o Joseph Attali, que joga no futebol da Nova Caledônia, joga no futebol da Oceania, perdão, né, ele foi para o Tahiti United, agora com o surgimento da UFC Pro League, né, a liga da Oceania, uma liga de futebol profissional. Ele jogava anteriormente no Olympique Saint-Étienne, né, que é uma equipe ali da 4ª divisão do campeonato francês. Então, ele vem para a Oceania e consegue dar estruturação para o futebol do continente, mas o próprio Attali é um jogador que já passou pelas principais equipes do futebol da Nova Caledônia, como o Madiantá e o Rennes Sport. É um jogador que a gente já chamou a atenção, e a Nova Caledônia tem um destaque bem interessante para a repescagem, que é o Angelo Fudini. O Angelo Fudini joga no futebol saudita, no Al Taon. Ele é filho de franceses, nascido na Costa do Marfim, mas a mãe dele nasceu na Nova Caledônia, então por isso ele podia ter a cidadania do território, além de, claro, manter a nacionalidade francesa. Ele optou por jogar pela Nova Caledônia, ele que tem passagens pela seleção de base da França, tem passagem do Lan, Mundier, e agora está no futebol sentido, está sendo comandado pelo Pérez Chamusca, era só que coincidência. Então, é um jogador que pode fazer diferença nesse time da Nova Caledônia.
Claro, para passar pela Jamaica, não pode ser o suficiente, muito provavelmente, mas a gente já viu a Nova Caledônia dando um lampejo, né? O Johan Ziller fez uma grande partida contra a Nova Zelândia, a gente recorda, nas eliminatórias da Copa do Mundo. O primeiro tempo, onde a Nova Caledônia não foi vazada, claro, a Nova Zelândia aproximou, teve chances, criou, mas a Nova Caledônia conseguiu se comportar muito bem defensivamente. Isso pode ser que a gente pode esperar da Nova Caledônia nessa partida contra a Jamaica. Um comportamento defensivo muito forte, uma presença defensiva muito forte, uma seleção que saiba se defender para tentar surpreender, né? Que esse é o foco, e claro, depois vai ter que tentar surpreender de novo. É a missão da Nova Caledônia e tentar fazer isso 2 vezes no México. Na preparação, a Nova Caledônia está treinando desde fevereiro, já se reuniu várias vezes, e no começo do ano jogou um jogo treino contra o Vertu, da França, e ganhou por 3-1, né? Isso lá na França tem esse destaque aí. Um bom jogo, um bom teste que a seleção conseguiu fazer, destaque para o atacante Luiz Boia, que marcou 3 gols, né? E ele que justamente joga no Vertu, né? Fica só essa curiosidade. E lembrando que ano passado, após a eliminatória para a Copa do Mundo, a Nova Caledônia entrou em campo uma vez em outubro e venceu o Gibraltar por 2-0 em Gibraltar. Ou seja, tem uma vitória contra a seleção europeia já. Basta ver o que a seleção vai conseguir fazer contra a Jamaica. E falando em Jamaica, a gente já vai aqui falar sobre os Red Boys, sobre os jamaicanos que tentam voltar à Copa do Mundo desde 1998, isso não acontece. E quem vai falar sobre a Jamaica por aqui é o Tainan Melo. 28 anos depois, a seleção da Jamaica tenta voltar à disputa da Copa do Mundo. Para isso, vai precisar passar por um caminho um tanto tortuoso. Depois de ter a situação, em tese fácil, ser dificultada pelos próprios erros. Como vai vir a Jamaica para esse confronto da repescagem? O primeiro, para depois tentar passar por um caminho mais difícil. A Jamaica vai se ater a alguns fatores. Primeiro, proximidade geográfica diante da Nova Caledônia, um jogo no México, um jogo em Guadalajara. E vai tentar fazer valer uma superioridade técnica, o posicionamento no ranking da FIFA mostra isso até, o desempenho interessante da Jamaica em competições, em partidas anteriores e também a qualidade técnica de alguns jogadores superior de renome e reconhecimento internacional. Mas antes de falar de como vem a Jamaica, vamos voltar um pouco e ver como a Jamaica chegou na repescagem. E chegou por tropeços, chegou após resultados indigestos. Tudo indicava que a Jamaica teria um desempenho muito bom na Copa Ouro de 2025. Um grupo relativamente acessível, jogadores que já tinham mostrado o seu talento, mas o desempenho foi muito ruim na Copa Ouro. A equipe teve dificuldades. A equipe perdeu para Guatemala na estreia. Depois venceu Guadalupe em uma partida que venceu, mas com muitas dificuldades. E a eliminação precoce na primeira fase resultou em uma goleada diante do Panamá, sofrida por 4-1. Depois foi justamente para a vaga na Copa do Mundo. Até começou bem, fazendo valer o seu mando de campo diante de Trinidad e Tobago e, não fazendo mais do que sua obrigação, vencendo a seleção de Bermuda. Voltou a vencer a seleção de Bermuda. 2 jogos, 2 vitórias por 4-0. Mas, na reta final, não conseguiu ganhar de Curaçao e ainda empatou com Trinidad e Tobago. Jogava em casa, dependia apenas de si, mas ficou no 0 diante de Curaçao e ficou fora. Curaçao conseguiu a vaga direta. Por isso, a Jamaica passa por esse caminho tortuoso e fez mudanças. A principal delas foi no comando técnico. Mesmo diante do problema na Copa Ouro da eliminação vexatória, Steve McClaren continuou no comando da equipe. Mas aí precisou a equipe ficar de fora da vaga direta na Copa do Mundo para trocar. Rudolph Speed foi o contratado de forma interina para colocar a Jamaica de volta ao Mundial. E na lista de convocados da Jamaica, a Jamaica tem
algumas baixas, mas também não vai muito além daquilo que o torcedor acompanhou da seleção jamaicana. Então, como vai vir a lista de convocados da Jamaica? A Jamaica vai ter como baixa, e uma das principais baixas, a ausência de Micail Antônio, o atacante que, logicamente, não voltou ao normal depois do grave acidente sofrido, passou muito tempo fora, chegou até a voltar a ser convocado, mas muito abaixo, até pelo tempo que ficou parado e as consequências do acidente grave que sofreu na Inglaterra. Por isso, a seleção comandada pelo Speed tem alguns jogadores que já compõem a seleção jamaicana nas últimas convocações, a exemplo do goleiro, por exemplo, o André Blake, na defesa o Amari Bell, Ronaldo Webster, o Joel Latibaudier, outros jogadores importantes, mas claro, a esperança fica principalmente do meio para frente. Decorda Valide, Leon Bailey, Demarai Gray, Reinaldo Cefas e companhia são os jogadores que podem ser o diferencial. Jogadores que poderão levar a Jamaica adiante. E tenha certeza, diante da Nova Caledônia, e até mesmo se passar e enfrentar a República Democrática do Congo e conseguir a classificação, a Jamaica vai, por causa desses jogadores, tem como aliado o entrosamento, mas tem como inimigo os resultados recentes, a pressão psicológica e, mais importante, até que ponto o trabalho de Rudolph Speed, pouco tempo de trabalho, pode levar a Jamaica a realizar um sonho e disputar o Mundial pela primeira vez desde 1998. Essa vai ser a resposta que a gente vai ver nessa semana, começando diante do duelo contra a Nova Caledônia em Guadalajara, no México. Exatamente, tá aí o Tainan falando sobre a seleção da Jamaica e é muito interessante ver a diferença que há entre uma seleção e outra. A Nova Caledônia, que chega fazendo história por ter chegado na final da repescagem da Oceania, não deve nada a ninguém por ter perdido para a Nova Zelândia, que é a favorita, né? Tem toda essa questão de diferença, de realidade, enquanto a Jamaica é uma frustração, a Jamaica estar aqui, né? Foi um vexame, uma tragédia, o treinador foi demitido, chegou o Rudolph Speed, que é um cara que trabalhou muito no futebol local. Enfim, a Jamaica joga com essa força e, claro, tá indo falando do Bailey. O Bailey é um cara que está voltando à seleção, né? Ele se lesionou gravemente no passado, no seu primeiro treino na Roma, inclusive ele foi até devolvido ao Aston Villa no começo desse ano e não participou do jogo da terceira fase das eliminatórias. Então, uma baixa importante se a gente for analisar o que aconteceu com a Jamaica nesse período. Então, a Jamaica vem aí para esse confronto, claro, é favoritíssima contra a Nova Caledônia, mas, claro, tem que ficar atenta, porque a pressão está com ela, e a gente já viu a Jamaica jogando sob pressão em algumas oportunidades desse ciclo, e foi bem complicado. Quem passar, como o Tainan adiantou, vai pegar a República Democrática do Congo. E quem está aqui para falar sobre os Leopardos, sobre a seleção aí que vem se destacando no continente, é o César Augusto Chidozi, lá do Ponto de Lança. Salve, salve, queridos ouvintes do Conte Verde, salve, Gabriel, Augusto Chidozi na área. Estou aqui para poder falar um pouco sobre a seleção do Congo, seleção essa que estará na cidade de Guadalajara, no México, buscando a tão sonhada vaga para a Copa do Mundo após 52 anos de espera. Sim, os comandados de Sebastião Desabré estarão lá disputando essa vaga contra Jamaica ou Nova Caledônia. Vale lembrar que a seleção do Congo é amplamente favorita nessa chave devido ao fato da boa campanha na última Copa Africana de Nações, em que foram eliminados pela Argélia no último minuto da progressão, mas também pela seleção robusta, cheia de nomes conhecidos que você, com certeza, querido ouvinte, já deve ter ouvido falar, como, por exemplo, o próprio Aaron Wan-Bissaka, jogador do West Ham, que recentemente buscou a cidadania congolesa para se tornar apto a jogar pela seleção congolesa. Também o Chancel Mbemba, zagueiro do Lille, capitão da seleção, com 100 jogos pela seleção congolesa. E também, por exemplo, o nome do Alex Tuanzebe, jogador do Burnley. Claro, sem deixar de mencionar o nome de Cédric Bakambu, jogador do Real Betis da Espanha. Vale lembrar que essa seleção é uma seleção bastante robusta, um time que joga bem, fez bons jogos contra Senegal e a própria Argélia na última CAN, e também tem nomes
fortes, nome de jogadores também que atuam na Europa, principalmente Espanha, França e Bélgica. Em termos gerais, né, a expectativa no país é de uma classificação relativamente tranquila, dada a diferença técnica entre da seleção do Congo para suas rivais, principalmente em relação à Nova Caledônia. É bem provável a expectativa de que a vaga seja disputada com a Jamaica. Claro, sem subestimar o país caribenho. Mas a expectativa, como falei anteriormente, é de que após 52 anos a seleção do Congo estará de volta para uma Copa do Mundo. E caso ela consiga essa classificação, ela irá direto para o grupo K, um grupo liderado por Portugal, Uzbequistão e Colômbia. Ou seja, será um dos grupos mais complicados da Copa do Mundo, tendo em vista que Portugal, sendo a cabeça de chave, a Colômbia tendo um excelente time, feito uma excelente campanha para a Copa do Mundo, e também tendo a seleção do Congo, que também não é uma seleção fraca, uma seleção competitiva. Então, mas com esse novo formato, com 3 seleções podendo se classificar, poderemos ter certeza de que o Congo tem chances reais de avançar para a próxima fase. Conforme eu falei mais cedo, a expectativa da classificação é alta no Congo-Kinshasa, e vale lembrar também que o Congo também enfrenta a questão no leste do país com a vizinha Ruanda. Então, portanto, esse aumento, essa guinada da seleção, né, em boas campanhas nas últimas 2 CANs, e com a possibilidade de uma volta à Copa do Mundo depois de 52 anos, vale lembrar que a última participação e única participação da seleção congolesa em Copas do Mundo foi na Copa de 1974, ainda sob o nome de Zaire, durante o regime de Mobutu Sese Seko. Então, há uma grande expectativa do país para que, após esse longo jejum, nossa longa ausência sem Copas, né, sem presença em Copas, a seleção, os Leopardos, estarão desfilando seu futebol maravilhoso na América do Norte daqui a 3 meses. Então, é isso, Gabriel. Esse é o boletim por parte da seleção do Congo. Aquele abraço e vamos nessa. Valeu, Chidozinho, meu amigo, e é exatamente isso, né? A gente já falou isso depois da CAN por aqui. O Congo não deve nada para as seleções africanas, para as grandes seleções africanas. E isso vem desde a CAN de 2023, quando chegou até a semifinal. E fez uma CAN digna, né? Uma CAN batendo de frente. Até as eliminatórias do Congo foram muito boas, né? A gente recorda aqui, brigando com o Senegal pela vaga direta, perdendo um jogo em casa, que vencia por 2-0, podia estar na Copa do Mundo de forma direta, que não seria nenhum absurdo. Então, o Congo é uma seleção que faz por merecer esse momento. Isso que eu acho que é o mais interessante. É uma seleção que vem crescendo, que vem mostrando seu potencial e que faz sentido a gente ver o Congo com esse potencial de Copa do Mundo. Não seria nenhuma catombe, né, a República Democrática do Congo. Claro, tem esse diferenciamento técnico. Eu acho que o Congo não só pelos jogadores que tem, jogadores de destaque, a Jamaica também tem, né, a gente próprio também é um baita no jogador do Premier League. Só que tem a questão da estruturação da equipe, até mesmo essa troca de treinador recente bota o favoritismo para o Congo nessa chave, e como o Chidozi falou, é um grupo complicado, que passar vai, né, com Portugal, Colômbia e Uzbequistão, um grupo, digamos assim, com 2 seleções favoritas, Portugal ainda mais, e Uzbequistão, que não é uma seleção fácil, né, a gente acompanha aqui no continente faz tempo os uzbeques, e é isso, essa é a primeira chave aí que vai se definir no dia 31, e a gente vai para outra, que tem um retoque sul-americano, um retoque latino, um retoque, primeiro, falando aqui da Bolívia que conseguiu essa classificação de forma suada e na montanha, e você sabe, você que acompanha o Ponte Verde, falou de América do Sul, falou das eliminatórias sul-americanas, você fala de Vinícius do Prado, ou do Nobre, que está aqui para falar um pouco mais sobre La Verde, que tenta voltar à Copa do Mundo, algo que não acontece desde 94. Alô, galera conectada nos canais Ponte Verde, chegando para falar dela, a Seleção Verde da América Latina, a Bolívia, que vem depois de 32 anos para lutar, assim como o Diablo Echeverri e sua turma, por uma vaga na Copa do Mundo agora da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Para isso, a seleção sul-americana
teve que passar por alguns percalços, mudanças de rota para poder chegar nessa vaga para repescagem e lutar pela Copa do Mundo. O começo do trabalho foi feito com o Gustavo Costas e foi desastroso, 4 derrotas seguidas. Isso acabou custando o cargo do treinador e na sequência teve uma nova tentativa com um brasileiro. Antônio Carlos Zago chegou buscando dar uma renovada aí no ímpeto boliviano, mas o resultado não foi o que o pessoal que comanda a seleção esperava, porque foram 14 jogos, apenas 3 vitórias, contando, né, todos os tipos de jogos que podiam ser disputados, e na Copa América de 2024, a Bolívia ficou em último lugar do seu grupo, com 3 derrotas para Panamá, Uruguai e Estados Unidos. Então, as 2 tentativas que a Bolívia tinha tido não surtiram efeito, e aí o pessoal resolveu mudar de tática. Ao invés de buscar em outros lugares nomes para compor o corpo técnico da Bolívia, optou por uma solução caseira. E aí chega Oscar Villegas, que tinha feito bons trabalhos ali no âmbito local. O grande destaque, acredito que tenha sido ali no Always Red, o terror de El Alto. Mas ele foi contratado, foi nomeado com o objetivo de ser um treinador que tinha um bom trabalho de base. Ele tinha trabalhado em categorias das mais diferentes nos clubes bolivianos. E aí sim foi o nome escolhido para tentar dar uma renovada na seleção boliviana e assim criar novos caminhos para o desenvolvimento do futebol local. O primeiro passo do Villegas no comando foi a mudança de sede. Se La Paz já era alta, imagina então El Alto, que é mais ainda a altitude, e assim se fez presente e buscou ser o grande ponto forte aí da equipe boliviana e acabou surtindo efeito. Essa solução caseira, a mudança de sede, acabou resultando em 5 vitórias e 2 empates. Tirando o triunfo contra o Peru, que foi conquistado pelo Antônio Carlos Zago, o que forma as 6 vitórias e 2 empates da Bolívia nas eliminatórias, todos os outros pontos foram conquistados no comando do Oscar Villegas. Isso conduziu a Bolívia para conseguir lutar por essa vaga via repescagem. E dentro desse processo, essa levada de você trazer jogadores jovens realmente acabou acontecendo e os destaques surgiram nesse meio do caminho. O maior de todos é um conhecido do futebol brasileiro, Miguel Terceiros, o Miguelito, de apenas 21 anos, é jogador do Santos e foi o grande destaque da campanha verde com 7 gols nas eliminatórias. Um outro nome que chama atenção é um cara já mais rodado, o Ramiro Baca, de 26 anos, que nesse momento atua no Wydad Casablanca de Marrocos. É um cara já conhecido também do cenário porque atuou pela Libertadores com a camisa do Bolívar. E falando em Bolívar, outro nome que chama a atenção dessa convocação é um contraponto de experiência que pode ajudar nesse sentido da repescagem, que é o Carlos Lampe, um goleiro aí já rodado de 39 anos, pode ser o contraponto aí para a gurizada do nosso Villegas. E falando em experiência, ficou aquela dúvida, né? Afinal de contas, o Marcelo Moreno vai ser convocado ou não, né? Essa era uma pergunta que se fazia muito aí antes do Villegas nomear os seus atletas para a repescagem. Mas a verdade é que não aconteceu o que se esperava por parte do Marcelo Moreno, ele não foi chamado. Isso porque o Villegas não ficou convencido de que ele conseguiria ter um ritmo de jogo suficiente para esse tipo de competição, até porque ele voltou da aposentadoria aos 38 anos só para jogar pelo Oriente Petroleiro para ver se criava um ritmo, uma comoção, mas não aconteceu. Com isso, o Villegas aposta então no seu elenco de juventude e sequência de trabalho nas eliminatórias para fazer uma boa repescagem e 32 anos depois levar a seleção verde para a Copa do Mundo de 2026. É isso, amigos, um forte abraço e boa sorte para a nossa seleção sul-americana. Tá aí o nosso Mr. Sudaca trazendo tudo sobre a Bolívia. Curioso
Ele falou desse lance do Marcelo Moreno, que o irmão do Marcelo Moreno apareceu no Instagram e mandou uma mensagem: vamos, Suriname. O pessoal ficou bravo. O grande ponto da Bolívia nessa repescagem é ver o quanto que a seleção vai conseguir jogar sem altitude. Monterrey é 500 metros de altitude, e aí é bem diferente de El Alto, né? Bem diferente de La Paz, bem diferente de realidades que a Bolívia está acostumada. Claro, teve tempo para se adaptar ao nível do mar, que é muitas vezes o que acontece. O Antônio Carlos Alves, quando o citou, teve aqui no podcast já e falou sobre isso, né? Justamente sobre a diferença que é para eles na Bolívia jogar num lugar que não é no nível do mar. Então a Bolívia vai para essa missão de camisa, é a seleção que podemos dizer assim que tem mais tradição, mas acho que conta pouco nessa história, né? A seleção que mais disputou Copas do Mundo, entre as seleções que estão em repescagem, né? Foram 3 vezes, a gente lembra aqui a República do Congo uma, a Jamaica uma, como o Tainan e o Chidozi trouxeram anteriormente, a gente vai falar depois, Suriname e Nova Caledônia no tempo da primeira, e o Iraque também já foi uma Copa do Mundo. Então, a Bolívia tem essa tradição maior em Copa do Mundo, mas isso não entra em campo, né? Então, tem que fazer valer, a Laverde tem que fazer com que os jogadores deem liga, né? Principalmente esse conjunto que o Villegas construiu dê certo, porque é uma seleção que não é formada em grandes ligas, com jogadores que atuam nos melhores mercados do mundo. Eles atuam muito no mercado local, tem um ou outro aqui no Brasil, que é o caso do Miguelito, que é reserva do Santos, tem lá no Marrocos, tem jogadores em algumas ligas mais periféricas da Europa, nenhum grande astro, assim, podemos dizer assim, a nível global. Então a Bolívia tem que ficar atenta a isso, mas o Villegas já mostrou, né, que na força da amizade, na força do conjunto, ele consegue se dar bem. E a Bolívia vai encarar uma outra seleção sul-americana, né, o Suriname, que joga, a gente lembra que joga as eliminatórias pela CONCACAF, por isso conseguiu essa vaga e vai encarar a Bolívia tentando um feito inédito. Já é a melhor campanha do Suriname na história das eliminatórias. O Tainan Melo volta aqui para falar sobre a Nacho agora. O Suriname já tem, ao longo da história recente, conquistado feitos importantes. Poderia até ter ido mais longe, mas está a, literalmente, 2 passos do maior feito de sua história, a disputa da Copa do Mundo. Como vem o Suriname? O Suriname vem com mudança no comando técnico. O Suriname tem a entrada, a contratação de Henk ten Cate. Não é um nome tão novo assim na história do Suriname. Já tem trabalhado alguns trabalhos como auxiliar e também em outras categorias da seleção surinamesa. Mas ele entra no lugar de Stanley Menzo e fez um trabalho interessante em sua segunda passagem pela seleção do Suriname. Mas agora, com o Henk ten Cate no comando, a equipe do Suriname vai tentar, no primeiro jogo de 2026, manter o sonho vivo. No México, vai enfrentar a Bolívia para vencer e depois enfrentar o Iraque. Para dar o primeiro passo rumo ao paraíso, a seleção do Suriname vem com um bom retrospecto, uma boa impressão deixada em competições anteriores. A seleção do Suriname tem disputado alguns torneios, como Copa Ouro, CONCACAF Nations League, e tem até feito partidas interessantes. Claro que essa seleção do Suriname obtém esses resultados importantes com o fato de alguns jogadores que têm ascendência surinamesa, ou até mesmo nasceram no Suriname e antes tinha dúvida entre jogar na seleção holandesa e depois na seleção do Suriname, escolheram jogar pela seleção da América do Sul, que joga pela CONCACAF. Então, é bem interessante a gente analisar que essa seleção tem esse trabalho e ainda não está no seu ideal, em questão de ter peças importantes. Então, é uma seleção que pode surpreender e tem realmente esse trabalho muito bem feito por parte da seleção surinamesa. Todas as esperanças estão ligadas nele. Geraldo Becker é o jogador que atua no Mainz da Alemanha, é um jogador, a referência ofensiva dessa seleção surinamesa, que por conta dessa chegada de muitos jogadores terminou
tendo um repertório muito mais vasto, e a qualidade técnica foi ampliada por ter muitos jogadores que atuam no futebol europeu, nas principais ligas europeias. Tem jogadores como o Joel Pirlo, que joga no Leeds United, atacante. Atacante também tem, além do Geraldo Becker, que joga na Bundesliga pelo Mainz, tem o Girano Kerk, que joga no Royal Antwerp da Bélgica. E tem outros atletas espalhados pelo futebol da Europa, como também na Eredivisie, na Liga dos Países Baixos e também em outras ligas espalhadas no futebol europeu. Algumas ligas de ponta e outras em um nível logo abaixo, mas que acrescentam bastante qualidade técnica para essa seleção. Então, o Suriname, ele vai enfrentar a seleção boliviana contando com a esperança de ter o Geraldo Becker, que fez muita falta. Geraldo Becker não disputou a Copa Ouro. Geraldo Becker foi desfoque em jogos decisivos, jogos que poderiam ter dado um futuro diferente à seleção do Suriname, principalmente nas eliminatórias da CONCACAF. Então a seleção do Suriname vai para esse jogo importante, talvez o jogo mais importante até o momento de sua história, contra a Bolívia, com uma expectativa de ter realmente essa seleção muito forte, essa seleção realmente que ainda está em desenvolvimento. A gente pode fazer uma comparação até interessante, e quem acompanhou o Conte Verde nas últimas edições que a gente falou de Copa Ouro, de eliminatórias da CONCACAF e principalmente desse trabalho do Suriname, a gente pode fazer uma comparação em relação ao que fez Curaçao. A seleção de Curaçao, ela tem esse mesmo processo que o Suriname, mas um pouco mais à frente. Anos antes, jogadores que tinham depois que foi aberta essa possibilidade da FIFA, esses jogadores passaram a defender a seleção de Curaçao e o resultado foi satisfatório. Tudo bem que Curaçao já tinha um trabalho mais longo por ter alguns treinadores, alguns jogadores como treinadores, como por exemplo Patrick Kluivert, o Dick Advocaat, que deixou a seleção recentemente. Então, é um trabalho nesse sentido mais elaborado. E Suriname está caminhando nessa tendência. Então, Suriname enfrentou uma sequência complicada, mas na última rodada das eliminatórias vacilou ao perder pontos diante da Guatemala, quando poderia ter feito um resultado melhor. Mas, de qualquer maneira, Suriname chega tentando ousar ainda mais. É uma seleção que tem sua força, que está em amadurecimento. E coroar com a vaga na Copa do Mundo seria espetacular. Não é fácil superar a Bolívia, que tem mais história, tem mais tradição, e também não será fácil, mesmo vencendo a Bolívia, superar o Iraque, mesmo com todos os problemas que a seleção iraquiana vem enfrentando. Mas são dois desafios complicados. Mas, se conseguir vencer esses dois desafios, a seleção surinamesa chega com moral para a disputa da Copa do Mundo no mês de junho. É isso, Tainá, e fica o destaque, né, que esse processo do Suriname com os jogadores que vieram começou em 2019, então é muito curto, de fato, é um processo que talvez nem mesmo eles esperavam que fosse acontecer de forma tão rápida, então fica esse destaque positivo, que é algo que vai crescer ainda, mas tem um ponto interessante que dos 26 jogadores convocados, né, para essa convocação, 22 nasceram na Holanda, 1 nasceu na Bélgica e 3 apenas nasceram no Suriname. É uma seleção majoritariamente formada já para atletas que vieram de fora, que aproveitaram dessa possibilidade da dupla nacionalidade, então de uma nacionalidade ampla. E, cara, esse lance das ligas, o time que joga em nível maior pode beneficiar o Suriname contra a Bolívia. Eu penso dessa forma. Por isso que eu acho que é um confronto muito equilibrado, né? Tem muita gente que olha só pela Bolívia, volta a Bolívia como favorita, porque não acompanha o futebol Suriname não cresceu de fato, mas acho que esse ponto dos jogadores já estarem acostumados com um nível maior de jogo, de maior exigência, pode fazer diferença. Resta saber como o Pencate vai fazer para juntar
né, esse time vai fez aí nesses primeiros trabalhos para fazer com que o time dê liga, né, que acho que é o seu principal ponto do Suriname para essas partidas. Vamos ver se a Nacho, como é conhecida, consegue aprontar. Lembrando que o Tainan falou desse vacilo contra a Guatemala, foi a única derrota do Suriname na repescagem, nas eliminatórias, entendeu? Isso é incrível para uma seleção do nível que a gente está falando do Suriname, né, que está bem distante no ranking da FIFA, não é uma seleção que tem grandes campanhas nas eliminatórias, como eu falei. Essa atual é a melhor. É o Suriname que está ali na posição 123 do ranking da FIFA, né? Então está variando ali agora, porque já está atualizando automaticamente o ranking da FIFA, né? Está entre 123 e 126 no ranking, bem lá embaixo, uma seleção que mostra uma maturidade, com certeza, independente do que acontecer contra a Bolívia ou contra o Iraque, vai amadurecer ainda mais o próximo ciclo. E falando do Iraque, vamos fechar aqui o ciclo das seleções com o Yuri Casari, que chega para falar sobre os iraquianos que até pediram adiamento da repescagem, foram muito prejudicados pelos conflitos no Oriente Médio, né? Os ataques ao Irã, dos Estados Unidos e de Israel, a resposta persa. Enfim, vamos ver como o Iraque está se preparando para esse confronto que pode botar os Leões da Mesopotâmia na Copa do Mundo pela segunda vez. Alô, Gabriel Soaf, alô você que acompanha o Conte Verde. Eu tô passando aqui para trazer algumas informações do Iraque, a última seleção asiática que ainda pode pintar aí na Copa de 2026. Os iraquianos já estão em Monterrey, no México, onde se preparam para a repescagem intercontinental. Mas a participação do time nesta fase quase melou por conta do insano conflito iniciado pelo país sede da Copa, os Estados Unidos, com o Irã, que afetou todo o Oriente Médio. A delegação iniciou a viagem no fim da semana passada. Parte do grupo se reuniu primeiro em Amman, na Jordânia, antes de embarcar para o México, em um voo privado que, segundo a Federação Iraquiana, foi disponibilizado pela FIFA. O fechamento do espaço aéreo em partes do Oriente Médio complicou o deslocamento da seleção. Em determinado momento, chegou a se discutir até uma viagem terrestre com destino à Turquia, para viabilizar o embarque da equipe. Houve até um pedido para que o duelo fosse adiado. Além disso, o processo de obtenção de vistos para entrar no México também exigiu mobilização diplomática, com as embaixadas mexicanas na Arábia Saudita e no Catar tendo que fazer aí um esforço extra para que nada desse errado. No fim das contas, o grupo iraquiano conseguiu embarcar rumo ao México. Já os jogadores que atuam em clubes europeus foram chegando gradualmente ao longo dos últimos dias. Dentro de campo, o técnico Graham Arnold também terá problemas para montar a equipe que vai a campo. O Iraque tem 2 desfalques importantes. O primeiro é do lateral esquerdo, Ahmed Yahya. Não é um titular absoluto, mas é um jogador que foi utilizado constantemente nas últimas partidas. O segundo desfalque aí é bem relevante, que é do goleiro Jalal Hassan, de 34 anos. Ele que é o atleta mais experiente do atual grupo da seleção. O Iraque agora aguarda a definição do adversário. No dia 31 de março, a equipe enfrenta em Monterrey o vencedor do confronto entre Bolívia e Suriname. Quem vencer garante vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção iraquiana busca voltar ao Mundial depois de 40 anos. A última e única participação do país na Copa foi em 1986. Eu tô confiante que chegou o momento. E você, Salaf? Um abraço e até a próxima. Eu tô ansioso para ver o quanto que todos esses conflitos de logística vão afetar os Leões. Acho que esse é um ponto importante que não dá para a gente excluir, né? E a gente tem que lembrar que o Iraque está aqui por vacilos próprios, né? O Iraque era uma seleção que a gente via como favorita no seu grupo, acabou vacilando nos confrontos com a Jordânia, ficou para trás, perdeu pontos de importância, perdeu para a Palestina e acabou caindo na quarta fase das eliminatórias asiáticas. Na quarta fase também vacilou, né? Tava uma vitória de ir para a Copa do Mundo, não jogou bem, né? Não fez uma boa partida contra a Arábia Saudita, ficou no empate, parecia que o empate bastava, mas não era bem assim. E aí o Iraque não caiu na repescagem, né? Conseguiu vencer o Emirados Árabes Unidos, uma partida bem acirrada, inclusive, e está aqui, né, disputando essa vaga na Copa do Mundo. Tecnicamente, o Iraque é uma seleção melhor que o Bolívia e Suriname, isso não tem discussão. Por mais que os atletas atuam no Oriente Médio, mas a gente já viu isso na Copa da Ásia, já viu isso em outras oportunidades. O problema é justamente essa questão de logística, né? Essa viagem que o Yuri comentou para Amman foi feita de ônibus pelos atletas, é uma viagem de 10 horas, então já um desgaste a mais. Enfim, todas essas questões psicológicas, né? O Abraham Grant, ele ficou preso no conflito, né? Iniciado ali pelos Estados Unidos, como ele ressaltou. Quando o conflito estourou, o Abraham Grant ficou uma semana preso
em Dubai. Então tem muitas coisas que influenciam o Iraque que estão no extracampo, mas, claro, dentro de campo, né, o Iraque é favorito, né, para essa vaga. Um ótimo time, tem bons jogadores, já mostraram potencial ao longo de todo esse ciclo, nas eliminatórias, enfim. Tem o Amin Hussein, que é um baita de um cara que não estava 100%, né, nos jogos da repescagem asiática, chega para essas partidas, para essa partida única, né, ao contrário que a gente falou do Congo, né, o Congo fez um teste contra a Bermuda, venceu por 2-0, o Iraque não fez nenhum teste, o único teste que se pulou aqui, que a Bolívia também fez um teste, venceu o primeiro tomado por 3-0. Então é isso, pessoal, a gente fecha aqui todos esses nossos apanhados para a repescagem. Eu espero que você tenha gostado, espero que você consiga aproveitar o nosso material e para acompanhar as partidas, ver quem passa. Então, não esquece, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu palpite, compartilha com seus amigos, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, aqui no Spotify e também no YouTube, e se puder, @ContiVerde nas redes sociais para acompanhar todo o nosso trabalho. Tá certo, pessoal? A gente se vê. Tem um podcast da Repescagem Europeia, também não deixe de conferir, e a gente te espera na próxima edição para repercutir tudo o que aconteceu na repescagem intercontinental. ContiVerde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui.